Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. Agora a gente fala do PL da anistia, o PL da dosimetria. A bancada do PL na Câmara dos Deputados se reuniu na tarde desta terça-feira com o relator do projeto de lei, o Paulinho da Força. O objetivo foi buscar uma alternativa ao texto para contemplar a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O líder do PL na casa, Sóstenes Cavalcante, esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem. A proposta de avançar apenas com a redução de penas não teve o aval de Jair Bolsonaro. No mesmo encontro, segundo a apuração do repórter de Oeste, Christian Costa, a advogada Carolina Siebra, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, entregou ao deputado Paulinho da Força um relatório sobre os presos do 8 de janeiro. Na conversa, a advogada esclareceu dúvidas do relator e destacou que muitos já foram punidos com quase 3 anos de prisão sem provas concretas. E o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, está conosco ao vivo para conversar sobre esse assunto. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Agradeço a entrevista. Boa noite, Paula Leal. Pois é, nós participamos hoje de uma reunião com o relator, deputado conhecido por Paulinho da Força, o apelido dele, e confesso que eu não tive nenhuma surpresa. Eu não esperava nada positivo, como realmente não encontramos nada de positivo. Ele já está com a sua convicção formada, parece que recebeu uma missão, sabe-se lá de quem, para levar adiante uma pantomima que não vai contar com o apoio dos cerca de 90 a 95 deputados federais do PL. Essa fajutice, esse engodo construído por Paulinho da Força, aí apareceu Michel Temer, Aécio Neves, não passa de um estratagema para desviar a atenção dos problemas do Brasil. E muitos desses problemas dizem respeito à pacificação, ou à não pacificação, ou ao caos estabelecido por Lula e seus jagunços. E aí, quando falo em jagunços, inclusive integrantes de poderes, como do Poder Judiciário, que são cangaceiros, eu diria até ferramentas para a prática da aniquilação política de adversários. Hoje, inclusive, lá nessa reunião com o deputado federal Paulinho da Força, deixamos claro que queríamos ouvi-lo. E ele não disse nada. Ele disse, eu não tenho nem texto. E aí nós perguntamos, mas se o senhor não tem nem texto, e se nós aprovamos, foi a urgência ao projeto de lei de anistia, nós não aprovamos urgência a qualquer outra coisa que não seja anistia. O que o senhor veio fazer aqui, então? E por isso, muitos dos deputados, inclusive eu, saí dessa reunião até indignado, porque com tanta coisa para fazer, todos nós, com tantas atribuições em comissões, no próprio plenário da Câmara, e aí ter que ficar ali praticamente 2 horas com um mensageiro que não sabe, primeiro, o tamanho desse projeto, ou não sabe o tamanho da complexidade que traz esse projeto de lei de anistia, que pode pacificar o Brasil. Aliás, que só isso pode pacificar o Brasil. Não há outra maneira. Porque, pelo que eles nos passaram, pelo que o relator nos passou, eles querem trabalhar, por exemplo, numa diminuição de pena do Bolsonaro, por exemplo, usando aqui o caso do Bolsonaro, de 27 para 20 anos, com todas as implicações eleitorais civis, porque as multas aplicadas a Bolsonaro são milionárias. Então, não interessa para nós, do Partido Liberal, acredito que também não interessa para a oposição, porque aí tem outros partidos que compõem a oposição, ou outros parlamentares de partidos diversos que compõem a oposição, de modo que
Se esse projeto entrar na pauta, nós vamos votar contra. Não é isso que a população brasileira espera. A advogada dos presos políticos e dos familiares chegou, inclusive, a apresentar uma pesquisa dizendo que 97% dos presos tornozelados que estejam em casa ou dos familiares não querem a dosimetria, querem anistia ampla, geral e restrita para virarmos a página e olhar para frente. Se não for isso, não nos interessa. Deputado, eu ia perguntar justamente sobre a conclusão dessa reunião. Nessa resposta, o senhor já disse que, então, Paulinho da Força não apresentou texto, vocês queriam ouvi-lo, ele não disse muita coisa a respeito desse projeto. O senhor disse que o PL deve votar contra se for apresentado um PL apenas de redução de penas, mas que não tenha ali, não abarque a questão da anistia. E tem uma outra possibilidade também aventada, que é a apresentação de um substitutivo, de uma emenda do destaque para alteração desse texto. Isso também está em conversas, deputado? Está. Mas eu, sinceramente, Paulo, acho que esse projeto nem entre na pauta, porque muito provavelmente a esquerda vai votar contra, mesmo a dosimetria. Se nós, do PL, enfim, da oposição, temos aí cerca de 120 votos, também nós não aceitarmos, esse projeto ou esse relatório nem vai ser pautado. Ele vai acabar perdendo o objeto, porque quando eles aparecem aí com esse relator, que eu nunca vi, eu estou já no meu segundo mandato, 4 anos no primeiro, mais 3, 7 anos, eu nunca tinha enxergado esse senhor dentro da Câmara. Como também a Aécio Neves, eu nunca vi ele aqui dentro. E aí aparecem com essas duas figuras como sendo os arautos da democracia e instrumentos para a pacificação do Brasil. Não é assim que funciona. Não é, está tudo errado. Por exemplo, agora, nós temos a PEC da Segurança Pública, que é uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo. Mas ali tem parlamentares sérios. Aí foi indicado um presidente da comissão sério, alguém que é dos republicanos, mas que nem se manifesta sobre ser bolsonarista ou lulista. O relator Mendonça Filho, a mesma coisa, pessoas isentas, que possuem um grau de crédito muito grande dentro do parlamento. Agora, quando eles vêm com o Paulinho da Força, que eu nunca vi falar, a não ser quando ele foi lá condenado por corrupção, depois só foi salvo pelo STF, com Aécio Neves, com Michel Temer, nós ficamos com a impressão nítida de que o objetivo é esculhambar, que o objetivo é espizinhar, constranger aqueles que, como nós, querem e exigem a anistia, que não é nem um favor. Isso foi falado lá hoje. Na década de 70, foram aniciados, todos da esquerda, foram aniciados assassinos, foram aniciados sequestradores. Aqui não tem Como é que é? Ninguém que seria objeto de anistia, que inclusive tem cometido uma lesão corporal leve contra quem quer que seja. E por isso exigimos sim anistia. Nada de dosimetria. Deixa eu incluir também Silvio Navarro, que tem uma pergunta para o senhor a respeito do PL da anistia. Deputado, boa noite, prazer revê-lo. Deputado, acho que está muito claro para toda a sociedade brasileira que o PL da anistia ampla, geral e irrestrita, neste momento ele subiu no telhado, embora a oposição esteja lutando por ele com todas as forças que tem. Mas há uma engrenagem em curso para enterrá-lo. Inclusive, chegou uma notificação há pouco, por volta das 17 horas, de que o presidente Hugo Motta vai passar na frente o projeto de isenção de imposto de renda. Já pautou votação para a semana que vem e diz que nesta semana não vai deliberar alguma outra grande votação. Ou seja, nós estamos falando de praticamente 15 dias de um Congresso parado, de uma Câmara dos Deputados parada com a pauta mais urgente para a sociedade. Para resumir aqui, o que a oposição pode fazer diante disso? Por exemplo, cruzar os braços em relação ao projeto do imposto de renda, paralisar de novo as comissões? Nós somos, como todos nós temos dito, oposição ao desgoverno Lula, a essa piada aí que alguns insistem em chamar de governo. Não somos, não podemos ser oposição ao Brasil. Esta pauta, por exemplo, do imposto de renda, era uma pauta
lá do nosso governo Bolsonaro, de aumentarmos o nível de isenção para assalariados. E essa medida provisória já está na pauta há mais tempo. Não é questão de hoje e nem uma pauta que surgiu agora depois da aprovação do requerimento de urgência. São duas situações distintas. Não vejo problema em nós da oposição votarmos favoravelmente, inclusive já apresentamos uma emenda para que esse valor de 5 mil da isenção seja corrigido, porque se nós buscarmos a inflação, vai dar quase 7 mil reais. E nós vamos apresentar uma emenda nesse sentido, para que, em vez de 5, seja algo, 6.800, uma coisa assim. E aí vamos ver se esse discurso governista é mais uma hipocrisia barata, uma farsa, um engodo, ou eles realmente querem fazer a correção da tabela de imposto de renda. Porque correção mesmo não é 5 mil. Nós chegamos ao número, como eu disse aqui, quase 7 mil reais. A questão da anistia, eu não vejo como, sinceramente, eu não vejo como nós caminharmos no Brasil sem aprovação da anistia. Queira o STF, ou ministros ali do STF, não são todos, nós sabemos que tem ministros do STF, inclusive indicados por Lula, que querem anistia sim, só não querem botar o pescoço para fora. Mas são barrados pelos ministros ideólogos, ou o próprio Alexandre de Moraes. Deputado, só então, pegando... nós vamos pautar a anistia. Perfeito. Nós vamos pautar a anistia. Pegando nós esse vamos gancho. vencer, porque quando nós apresentamos, Paula, quando nós apresentamos o requerimento de urgência, primeiro, o Mota disse que nem pautaria. Segundo, vários deputados do chamado Centrão disseram que não votariam favoravelmente. Quando a matéria entrou em pauta, pressionados por seus eleitores, porque ano que vem tem ano de eleição, ano que vem todos nós seremos sabatinados, passaremos pelo crivo das eleições. E os deputados de centro, do Centrão e, obviamente, os de direita, recebem votos, na sua grande maioria, de eleitores de direita. Esquerdista não vota em eleitor do Centrão, com raras exceções. Então, eles, ouvindo e vendo que o eleitor deles estava cobrando, eles foram lá e votaram favoravelmente a urgência. E é nisso que nós estamos apostando, na pressão do eleitor, para que os deputados do Centrão e os da direita, aí temos aí cerca de 300 votos, votem favoravelmente a anistia. Isso não quer dizer que nós vamos resolver definitivamente a questão, porque a matéria vai para o Senado. Bem, mas a Câmara dos Deputados cumpre com seu papel, e aí os senadores que prestem contas para a população brasileira. Ano que vem, 2/3 do Senado serão renovados. E a pressão popular, a pressão do eleitor, conta de forma definitiva nessas questões polêmicas. Ô deputado, o senhor bem falou, na votação da urgência foram 311 votos, mas não havia texto. Em havendo um texto que seja construído, que inclua aí a questão da anistia, como é que votariam esses partidos do Centrão, PP, União, que inclusive já anunciaram que vão desembarcar, já estão desembarcando do governo, PSD, como é que está essa conversa aí com esses partidos? Se conseguir construir, né, um texto de anistia. Claro. Eu tenho conversado, e outros deputados nossos da liderança da oposição têm conversado com muitos deputados aqui do centro. Eu não vou querer convencer Guilherme Boulos ou Maria do Rosário a votar favorável. Não. Nós estamos falando dos deputados do centro, e os da direita não precisa falar porque já estão convencidos. Do centro, cerca de 150. Com todos que eu falei, disseram que vão atender o anseio do seu eleitor, ou dos seus eleitores. Os eleitores de direita não querem dosimetria. Ah, mas o Paulinho da Força está cumprindo uma missão do Alexandre de Moraes. Isso é problema dele. Não é problema nosso aqui, que queremos sim a pacificação do país e a prática da justiça diante de um processo farsante que condenou pessoas sem prova. Eu tenho dito, o ministro Fux também disse de forma muito clara, processo penal é prova. Se não tem prova, não há outra alternativa a não ser absolver as pessoas. Eles condenaram pessoas sem uma única prova, nem prova indiciária existe. E por isso, considerando esse cenário todo, eu tenho absoluta convicção
de que nós temos pelo menos 300 votos, direita e centro, para votarmos favoravelmente na Câmara. Não sei o cenário lá do Senado. O Senado lá tem um panorama estranho, diferente, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse, e eu não vi nenhum senador, com raras exceções, 2 ou 3, falar nada em contrário. Dizer que, mesmo com 81 assinaturas, ele não pautaria o impeachment de ministro. Ou seja, se o presidente do Senado veio e diz isso, fosse na Câmara, chega o Hugo Mota falar assim, eu aqui pode ter 513 deputados, pode ter certeza que nós pediríamos o impeachment dele no outro dia. E no Senado, não. No Senado ficaram quietos, ninguém falou nada. Deputado, infelizmente nosso tempo se esgotou. Queria muito agradecer essa entrevista do deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Bom trabalho para o senhor, uma boa noite, até uma próxima. Obrigado, Paula. Um abraço a todos vocês.